Oi, como eu já disse alguns dias atrás, num pequeno teaser, o Terra Incógnita está oficialmente de volta. Pois é, 2018 foi um ano de muito trabalho. Foi um ano que me deu frutos belíssimos de uma trajetória, entre outras coisas, como escritor, que me deu muito mais do que eu imaginava. Eu acabei decidindo não continuar com Terra Incógnita naquele momento, né, no começo de 2018, e não sabia dizer exatamente se eu ia conseguir colocar adiante esse projeto. Eu tinha falado da outra vez que, né, vocês estão agora aqui num ambiente novo, num cenário novo, né, porque eu agora estou em outro lugar, né, não vou dar detalhes, mas assim, estou morando em outro lugar, eu sei que os livros continuam bagunçados, como sempre. Da outra vez, com os outros cenários, tinha uma estante que ainda tinha os livros melhor, né, arrumados. Aqui não, vocês vão ver aos pouquinhos, eu estou colocando até uns enfeitinhos aí, alguns livros, né, aqui, já uma lombada virada pra gente, esse gatinho aí, que ainda até hoje não tem nome, um gatinho que eu consegui lá na Long Country, em Londres, em 2014, e aqui um velho conhecido, bem mais antigo, e olha, cujo laranja está combinando aí com a parede, que é o bonequinho que me deram em homenagem à tradução de Laranja Mecânica. Então, essas duas coisas aí, esses dois bonequinhos, entre alguns outros, vão começar a povoar aqui esse espaço e alguns outros espaços, talvez. Eu estou planejando filmar em diferentes cenários, em diferentes lugares. Talvez entrevistar algumas pessoas. Eu tenho vontade de fazer várias coisas, gente, mas eu não vou poder prometer nada a vocês por enquanto. Aliás, vocês sabem que a minha característica como host do Terra Incógnita sempre foi a de falar o que eu penso, falar o que eu tenho vontade e falar muito sobre livros, principalmente livros estrangeiros. Eu vou acabar quebrando essa regra algumas vezes. Eu quebrei no passado, quebrei pouco, né? Mas o que eu tinha vontade de fazer era realmente dar visibilidade a autores e livros quase que totalmente desconhecidos no Brasil. Eu vou falar hoje de algumas coisas ligadas à minha produção do ano passado. E aí, nesse programa, eu vou acabar tendo que falar também de muita coisa brasileira, que eu acho que é muito interessante também. Eu já falei para algumas pessoas que foram me perguntando nas redes sociais ou aqui mesmo nos comentários do YouTube por que é que eu não gosto de resenhar autor brasileiro. Teve gente que ficou super chateada comigo. Vocês devem lembrar disso, acho que ainda no primeiro para a segunda temporada, que começaram até a tentar fazer uma campanha contra mim ali no Facebook, mas não durou muito porque era uma coisa boba, na verdade, né? Pessoas estavam achando assim, puxa, mas o Fábio é um cara antipático que não gosta de resenhar autor brasileiro. Bom, então vamos separar isso por partes. Primeiro, eu sou antipático? Sou. Sou antipático. O que não me impede de ser muito simpático com pessoas que eu gosto. Eu acho que, de certa forma, eu tenho uma pegada que nem todo mundo gosta. É aquele famoso trago verdades. Né? Gosto de falar umas coisas assim. Tenho tentado fazer observações mais pertinentes e tenho tentado tretar muito menos. Tá? Mas eu não poderia deixar batidas algumas questões. E realmente, se as pessoas, de repente, em algum momento ou outro, a gente começa a discutir uma questão e por causa disso eu sou considerado antipático, bom, paciência. Né? Agora, isso não quer dizer que eu goste ou que eu não goste, que eu odeie resenhar autores nacionais. Não. O que a gente poderá um dia discutir com mais calma é o seguinte: é, eu acho que uma grande parte da produção brasileira atual é muito fraca. Então vocês estão vendo que eu estou pegando leve, que eu não estou querendo brigar com ninguém, não quero guerra com ninguém, mas a verdade é que você tem uma produção pequena brasileira que se destaca. Nós vamos depois falar de alguns autores, autoras, acho que a gente vai poder falar sobre isso, não só nesse programa, como em outros programas. Né? A minha ideia agora é tentar abrir um pouco mais o escopo, como eu falei no primeiro teaser, lá uns dias atrás, de falar de autores estrangeiros que nunca foram traduzidos no Brasil, talvez citar umas traduções bacanas, uns trabalhos bem feitos de alguns amigos de tradução e tal. E também citar alguns autores nacionais, acho que agora vai dar para fazer isso. Mas, de novo, eu realmente não estou me dispondo a fazer resenha de livro nacional. Eu posso até comentar que estou lendo um livro determinado, outro livro específico, e dizer para vocês: olha, que legal que esse livro aqui é. Pronto. Mas não me disponho a fazer isso constantemente. Tá? O que eu quero realmente é falar de coisas que vocês ainda não conhecem. Vocês aqui eu quero dizer os meus ouvintes, meus espectadores, eu não sei que nome que dá para o público do YouTube, mas enfim, o pessoal que está me ouvindo aqui.
né? Eu quero muito agradecer a vocês todos, porque nós já passamos, né? Quando eu estava quase terminando a segunda temporada, eu fiz uma pequena campanha que em poucos dias eu virei, estava com 550 ouvintes no YouTube, e aí se transformaram em 600 rapidinho. Eu vou até, enquanto estou falando com vocês aqui olhando, tentar buscar informação, que eu também não estava tão preocupado assim, mas acho bacana passar para vocês os dados agora, né? O Terra Incógnita está com 635 assinantes. Então eu quero agradecer demais a todos vocês que continuam vendo meus programas e continuam assinando o Terra Incógnita. É muito bacana ver que as pessoas estão interessadas em ouvir esses papos sobre ficção científica, sobre livros de modo geral publicados lá fora que não vieram para o Brasil ainda. Então eu quero primeiro agradecer a vocês do fundo do coração e dizer que eu vou continuar me esforçando muito para fazer isso, falar dessas literaturas para vocês e desses outros idiomas que eu também cheguei a falar no outro teaser. Não pretendo ficar só no inglês, de vez em quando pegar alguma coisa, principalmente de língua espanhola e talvez de outros idiomas como o francês ou catalão, por exemplo. Mas isso, uma coisa de cada vez. Nós vamos falar daqui a pouco, já já nós vamos falar disso tudo. O que então dá para falar sobre o ano de 2018? Na literatura brasileira de ficção científica, o ano teve muita coisa interessante. Muitos autores novos surgiram. Eu gostaria de destacar apenas dois no primeiro momento, que são a escritora Lu An Zayla, que publicou um livro chamado Sankofi, ou Sankofia, me perdoe, Lu, eu nunca consegui falar com você para pegar com a expressão correta, acho que é Sankofia, e que é, se não o primeiro, um dos primeiros livros afrofuturistas do Brasil. E eu acho que isso é um passo importantíssimo para a gente começar a ter real diversidade no Brasil. Nós temos tido uma forte presença LGBT nos últimos anos na literatura brasileira, mas não exatamente na literatura de ficção científica. Tivemos anos atrás uma série, acho que de 3 volumes, chamada Fantástica Literatura Queer, que foi editada pela Cristina Lassaites, se eu não me engano, pela antiga editora Tarja, que não existe mais. O Sankofia foi uma edição da autora, ela é feita por crowdfunding. Eu colaborei também, tive o prazer de receber a edição em e-book. Na época eu não pude comprar a física e estou super chateado com isso. Vou ver se ainda consigo, de algum jeito, se a Lu consegue disponibilizar isso, a gente pagando mais, evidentemente. Também temos o Fábio Cabral, com o Caçador Cibernético da Rua 13. Esse livro eu não tive acesso, tenho tido muita gente que tem encontrado com o Fábio em eventos e tido altos papos sobre, e coisa que eu ainda quero fazer, né? Bater um bom papo com a Lu e com o Fábio. Então, em ficção científica, de modo geral, também tem o Ian Fraser, que escreveu, que é baiano, apesar de ter o nome, né, o nome americano, mas ele é baiano, e escreveu, também fazendo aí um crowdfunding, a série Araruama, que é uma série de fantasia ambientada no interior da mata com indígenas, nativos brasileiros. E eu recebi já os 2 primeiros volumes e tô doido para lê-los, né? Tenho ouvido falar muito bem dessa série também. Então vocês veem que já estamos começando, né? Essa diversidade está muito distante ainda de ser o que a gente precisa e o que a gente quer, mas está ótimo esse começo. E 2018 eu achei que isso ficou muito bacana, muito evidente, a quantidade muito grande de gente, de jovens autores, principalmente esse pessoal da casa dos 30, gente, 31 anos, tal, para baixo. O pessoal tem feito muita coisa pela ficção científica brasileira. A minha geração, como vocês sabem, é uma geração mais velha, casa dos 50, estou com 52, e a gente está contribuindo como a gente pode, né? A gente está indo aos poucos, tentando publicar livros, fazer antologias também, coletâneas, bater papo com as novas gerações, trocar uma ideia, que é o que a gente sempre fez e que eu acho que está sendo muito proveitoso e muito produtivo. Acho que todo mundo aprende com essa troca de ideias, a gente aprende muito, eu sei que eu tenho aprendido demais com essa troca de ideias. E aí, o ano de 2018 foi muito legal para mim, porque eu já entrei o ano com uma proposta bacana. Em 2017, eu tinha publicado 2 livros sozinho pela Amazon Kindle, que foram um livro chamado De A a Z, Dicas para Escritores, e
Os Dias da Peste, que é o meu romance de 2009, que foi publicado em papel na época, e aí em 2017 eu decidi fazer uma edição inteiramente nova, né, revista não atualizada, mas revista somente, e entregue no Kindle. E aí foi muito legal porque eu tive uma surpresa muito boa, né? Vocês devem saber, todo mundo hoje em dia deve saber que da existência da ABERST, que é a Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, capitaneada pela Cláudia Lemes. A primeira eleição que teve para o grupo teve chapa única, porque foram basicamente as pessoas que ajudaram a formar a associação. E eu também fiquei na chapa única, fui eleito como conselheiro. E tem sido muito bacana, tem acontecido eventos muito bacanas. Vai ter um grande evento agora ligado também à ABERST. Isso vai ser em abril e eu ainda vou avisar vocês por aqui. Eu vou estar lá numa mesa redonda sobre ficção científica. E aí eu fui convidado, e eu fui um dos primeiros autores a ser publicados pela Monomito, pela editora Monomito, da Adriana Chaves e do Tony Moraes. E aí o convite que eles fizeram muito bonito resultou na edição em papel do de A a Z, né? Que é coisa, aqui com o subtítulo dessa vez, coisas que você deveria saber antes de escrever seu livro. Eu peguei essa edição que tinha para a web, não é uma edição muito grande, né? É uma edição que devia ter 50, 60 páginas, acabou tendo 76 páginas e saiu de maneira muito bacana pela Monomito. É uma espécie de glossário em verbetes, e aí saiu como o primeiro volume da coleção Enciclopédia Monomito para Escritores. Já tem, pelo menos até onde eu sei, mais um volume pronto, e eu estou escrevendo o volume de World Building, que eu vou entregar em breve para eles, e deverá sair no segundo semestre. Então, essa iniciativa foi muito bacana, e eu estou muito feliz, né, com o resultado do dia A a Z. E aí interessante foi que eu continuei escrevendo, né, em português e em inglês também. Em inglês só vou dar uma notícia daqui a pouquinho, mas que não tenho nada para mostrar nesse momento, mas é muito bacana. Mas eu publiquei uma coisa muito legal que foi a noveleta Oneironautas, com o meu querido Nelson de Oliveira, que é um grande amigo e que eu já conheço já há anos. O Nelson, eu já era fã do Nelson, para quem não sabe. Eu e o Nelson temos uma diferença de poucos meses de idade, né? Estamos com 52 também, mas o Nelson foi um cara que meio que partiu na dianteira. Ele escreveu muita coisa boa, muitos livros. Tem um livro que é fantástico, que foi relançado há pouco tempo atrás, chamado Subsolo Infinito. Eu recomendo, saiu pela editora Patuá. E é um trabalho maravilhoso que eu, na época, escrevi num fanzine. Quando o livro saiu originalmente, se não me engano, pela Companhia das Letras, acho que sim. E aí agora o Nelson pediu para pegar esse texto do fanzine e colocar como prefácio da edição nova pela Patuá, para dizer que, na minha opinião, esse é o primeiro livro de New Weird que a gente pode ler, né, no Brasil. Ele tem uma pegada que tem muito a ver com a cidade enquanto organismo vivo, que é uma coisa que tem nos livros do Jeff Vandermeer e do China Miéville. Se vocês vão lembrar de outras coisas que eu falei no passado, sobre a fantasia moderna, urbana e New Weird. Não é à toa que alguns anos depois do Subsolo Infinito, eu e o Nelson fizemos um trabalho muito legal juntos, chamado As Cidades Indizíveis. Eu acho que eu falei em algum momento no Cidades Indizíveis, se eu não me engano, em 2017, quando a gente teve um especial de Natal do Terra Incógnita. E nesse livro foi muito interessante porque a gente conseguiu pegar autores mais da minha geração e alguns um pouco mais novos, né? A gente teve tanto Fausto Fawcett, Ronaldo Bressani, Guilherme Kujawski e Roberto Causo. Temos também uma autora mais nova, que é a Ana Cristina Rodrigues, né? E juntamos vários autores para falar exatamente uma coisa desse de New Weird com foco na cidade como personagem. Então eu e o Nelson ficamos muito amigos, mas a gente teve vários desencontros, né? Cada um mais ocupado que o outro, faculdade, cursos, e a gente nunca conseguia se encontrar. Quando nós, em 2016, fizemos 50 anos, nós pensamos assim, pô, cara, vamos fazer uma festa, comemorar o centenário Fernandes Oliveira, vamos fazer uma festa para comemorar os dois cinquentenários. E a gente combinou de novo, a gente se desencontrou e não conseguimos fazer. Mas nós lançamos a base para escrever uma história juntos. Íamos escrever uma história em parceria. Essa história virou o Oneironautas. E como a gente fez? A gente fez um método que me agrada muito, que é o método do Round Robin. Eu não sei se vocês conhecem isso. Round Robin quer dizer, em inglês, não tem uma tradução.
né? Eu não sei nem se as pessoas usam uma tradução para isso em português. O que que é esse método? Uma pessoa escreve uma parte da história, deixa um gancho, a outra completa. Mas o detalhe é que, geralmente, não existe um planejamento para a história. Eu escrevo um capítulo, jogo para você, você faz o segundo capítulo sem saber como eu planejei que a história pudesse terminar. O que é muito louco, é um procedimento meio surrealista, é um procedimento também que um grupo francês, né, do chamado Oulipo, que é o Ouvrier, não, Ouvroir de Littérature Potentielle, Ateliê de Literatura Potencial, que foi um grupo criado nos anos 50 pelo poeta e matemático francês Raymond Queneau. Vou falar mais sobre isso um dia aqui. Eu não vou lembrar agora, você sabe que eu faço às vezes coisas de improviso, eu não assisti os programas anteriores do Terra Incógnita antes de começar esse. Pode ser que eu tenha falado do Lipon em algum momento. Se eu encontrar referência, eu tento colocar aqui embaixo nos comentários, para vocês ouvirem melhor. Mas eu desconfio que não, desconfio que eu não falei desse grupo, que é um dos meus preferidos, um dos meus autores preferidos da minha vida é o Georges Perec, que é desse grupo, e que ele se propunha? Ele se propunha exatamente regras específicas de como fazer uma literatura diferente. Uma literatura que não fosse pela inspiração, fosse pelo insight, mas esse insight totalmente coordenado de acordo com regras específicas, que para algumas pessoas poderiam ser regras que aprisionassem o texto. Para o pessoal do Lipô, nunca era assim. Essas regras serviam justamente para abrir a sua cabeça, para expandir a sua consciência e fazer com que você pudesse escrever as histórias de maneira mais interessante e te dar resultados diferentes do que se você fizesse um planejamento total, tipo outline. Quem me conhece também, já fez os meus cursos, sabe que eu sou maníaco do outline, eu adoro planejar histórias. Eu não estou reclamando aqui dizendo que não se pode planejar histórias. Eu acho que quando você vai escrever um romance, uma novela, deve planejar a história. Mas em alguns momentos a gente pode abrir mão disso. Quando a gente tem uma noção do caminho que a gente está tomando, a gente pode se permitir fazer essa experiência. Não é ruim. E no nosso caso deu muito certo. Eu e o Nelson aqui, nós não planejamos a história como ela ia terminar. A única coisa que aí seguimos uma regra ulipiana que o Nelson sugeriu foi que cada fragmento, cada capítulo deve ter 300 palavras, não mais. A gente conseguiu fazer isso até o último capítulo. O último capítulo que foi por minha conta, eu imaginei que tinha que expandir um pouco a ação. Aí nós concordamos em fazer um múltiplo, né? Em vez de 300, deu 900. Ok, tapeamos um pouco, mas isso também é interessante. Você pode se permitir também burlar as próprias regras, desde que isso sirva para o texto no final dar uma boa amarrada e ficar legal. E aí o Oneironautas foi uma coisa muito bacana. Algumas pessoas até falaram assim, puxa, mas essa palavra vem da onde? Tem gente que chama de Onironautas. Não, a gente chama de Oneironautas, tá? O João Marcelo Beraldo, que é um escritor que eu admiro e respeito muito. Na mesma época que eu escrevi a primeira história dos Oneironautas, eu escrevi em inglês, ele escreveu em português uma história dos Onironautas. É outra coisa, são outros tipos de viajantes, e ele fez a tradução, que é a tradução considerada mais correta, né? De Onironautas. Eu gostei de pegar a raiz do grego mesmo, oneiros, né? E fiz o Oneironautas porque para mim soa melhor. Mas eu confesso que eu nem sabia da experiência que o Beraldo tinha feito. Senão talvez não tivesse feito. E olha que interessante. Agora vocês têm duas histórias para ler, né? A do Beraldo e a minha. Eu recomendo que leia a do Beraldo também, que é bem legal. E a minha tem outra pegada. O Nelson colocou aqui uma. O Nelson, engraçado, depois que a gente tinha começado a escrever isso, o Nelson encontrou no filme Waking Life, do Richard Linklater, uma explicação sobre o que seria oneironautas. Na verdade, a questão dos oneironautas é uma brincadeira, são de pessoas que viajam, exploram o mundo onírico. Isso a ficção científica e a fantasia fazem há mais de um século. Né? Na verdade, as primeiras histórias de viagem no tempo eram feitas através de mecanismos mágicos e fantásticos, como o mundo dos sonhos. Então, na verdade, o Oneironautas aqui a gente está meio que retomando um tropo, né? Uma característica, um arquétipo, entre aspas, da ficção científica bem antigo. E embora tenha aqui a citação, né? Tem gente que entrevistou o Nelson, achando, puxa, mas a criação foi uma invenção do Linklater, foi uma invenção do Nelson. Não, é uma invenção conjunta. É que o nome foi usado pela primeira vez por mim numa história que eu escrevi em inglês. E eu continuo escrevendo algumas histórias dos Oneironautas. Mais sobre isso daqui a pouco. Nós estamos escrevendo uma segunda história, e talvez uma terceira. Não dos Oneironautas, são outras histórias soltas. A gente começou a planejar isso há pouco tempo e eu vou falar para vocês mais detalhes daqui a pouco. Mas eu queria falar para vocês da última coisa que eu publiquei em 2013. A última não, penúltima. Tem mais uma coisinha para falar. Que é um projeto também do Nelson, olha que legal. O Nelson escreveu o prefácio, ele organizou isso aqui durante 2 anos. Em 2016 a gente já estava falando sobre isso. E ele lançou o livro que eu considero um marco da literatura de ficção científica no Brasil. Esse livro se chama
Fractais Tropicais. Olhem que beleza, que bonito o brilho da capa prateada, né? É hipnótico esse brilho. Então, ó, comprem Fractais Tropicais, comprem, comprem. Brincadeiras à parte, o Fractais Tropicais oferece a quem não conhece ficção científica brasileira uma grande apresentação. Quem conhece vai se surpreender. Eu confesso que eu já conhecia todos os autores daqui. Conheço praticamente todos pessoalmente. Talvez eu não conheça 3 ou 4 dos quase 30 autores que estão aqui. E os que eu não conheço são quase todos da primeira onda. O Nelson faz uma divisão que é uma divisão acadêmica que foi pela primeira vez proposta pelo Roberto de Souza Causo, que é pesquisador e escritor. E ele propôs uma divisão em gerações que ele chamou de ondas. Então nós temos uma primeira onda, e a primeira onda é da década de 60, até o começo da década de 80 mais ou menos. Então aqui nós temos essa primeira onda, ela é composta de muitos autores e autoras, isso que é legal, teve uma divisão de gênero bem interessante aí. E autores que publicaram todos pela editora GRD, que é uma editora que ainda existe, foi criada pelo baiano radicado em São Paulo, Gumercindo Rocha Dória. O Gumercindo está vivo, com 91 anos, eu tive com ele no final do ano passado. E ele continua produzindo. Produz muito pouco, devagar, de maneira quase artesanal, muito bacana. E ele foi o cara que primeiro, vocês sabem que ele introduziu, né, lançou no mercado Nélida Pinhon e Rubem Fonseca. O caso Morel, o primeiro livro do Rubem Fonseca, foi editado pelo GRD. E também foi um dos primeiros contos do Rubem, que depois saiu, se eu não me engano, na antologia O Cobrador. Não sei se foi O Cobrador ou se foi Feliz Ano Novo. Era um conto de ficção científica que saiu numa antologia. Então a gente pode até considerar que o Rubem Fonseca fosse da geração GRD no sentido da primeira onda. Mas como o Rubem só escreveu praticamente um conto de ficção científica na vida, ou dois, a gente não considera muito isso. Agora tem outros autores maravilhosos que publicaram por ele, que são, por exemplo, André Carneiro. André Carneiro também nos deixou alguns anos atrás, com mais de 90 anos. Esse foi o único dessa turma que eu conhecia. Fausto Cunha, que morreu há pouquíssimo tempo também, é um grande pesquisador no interior de São Paulo. Jerônimo Monteiro, que foi inclusive um dos primeiros editores da Abril, e o primeiro editor do Pato Donald no Brasil, pouca gente sabe disso. E era um grande escritor, um excelente escritor. Rubens Teixeira Scavone também, era um ótimo escritor. E Diná Silveira de Queiroz, muito conhecida. Muito pouca gente sabe que ela também fez ficção científica e fantasia, então vale a pena lê-la também. Então nós temos aqui uma primeira onda que tem 5 autores: André Carneiro, Diná Silveira de Queiroz, Fausto Cunha, Jerônimo Monteiro e Rubens Teixeira Scavone. E nós temos a segunda onda. A segunda onda, nos anos 80, ela surge não pelas mãos do Gumercindo, embora a gente tenha feito um contato com ele. Ela surge através dos fanzines. Então o fanzine Somnium, que era oficial do Clube de Leitores de Ficção Científica, que foi fundado em 1985 pelo Roberto Nascimento, já falecido. Eu entrei em 87 para esse clube e rapidamente eu me tornei amigo de todo mundo e nós começamos a fazer trabalhos muito legais todos juntos, reuniões no Rio, reuniões em São Paulo, lançar pequenas antologias independentes, mas sempre publicando pelos fanzines, e tudo em tempo analógico, gente. Isso foi 87 até perto do ano 2000. Aqui nessa segunda onda estão representados o Roberto Causo, Finísia Fideli, foi uma das primeiras autoras também da segunda onda, Gerson Lodge Ribeiro, que é um autor importantíssimo. Eu traduzi recentemente um conto, uma antologia dele, editada por ele, chamada Solar Punk, para os Estados Unidos. Então o Gerson é um cara que tem atividade e é o nosso maior conhecedor de história alternativa. Vale a pena conversar com o Gerson, ouvir as histórias dele, ver o blog dele e ler os livros dele. Jorge Luiz Calife, que foi a nossa grande inspiração, entre aspas, é o pai de todos. Ele não é muito mais velho que a gente, mas foi o cara que começou. Ele publicou o primeiro livro, Padrões de Contato, pela editora Nova Fronteira, que na época era uma editora, nos anos 80 era uma editora enorme, uma editora incrível. Seria quase o equivalente da Companhia das Letras. E ele foi o primeiro autor brasileiro a ter um contrato de exclusividade e assinar por uma trilogia, né? E ele inspirou o Arthur C. Clarke a escrever 2010, Uma Odisseia no Espaço, parte 2. E a inspiração não é uma inspiração à toa. Quem conhece, acho que eu já falei disso uma vez aqui, ele escreveu um conto chamado 2002. Esse conto foi publicado no encarte da falecida revista Manchete, da editora Bloch. Eu li esse conto. E quando eu li 2010 depois, onde o Clarke assume que recebeu um incentivo do Calife. O Calife, na verdade, depois ele deu uma entrevista, ele me confirmou essa informação, que ele mandou o conto traduzido para o Clarke e disse: este conto é seu, eu não cobro direitos autorais. Eu oficialmente te dou os direitos para você fazer o que você quiser com esse conto. E algumas passagens de 2010 são tiradas diretamente de 2002 do Calife.
Eu ainda considero 2010 um excelente livro, também por causa do Calife. Então vocês veem que a gente tem toda uma história da ficção científica que é uma história meio oculta. Não está, tudo que eu estou falando para vocês aqui agora não está no livro, mas esses autores estão, e vale a pena ler esses autores. Nós temos também Ivan Carlos Regina. Ivan Carlos Regina está nativo ainda, ele andou sumido um tempo, mas eu acho que ele vai nos surpreender com uma novidade em breve. Otávio Aragão, que acabou de lançar um livro novo, que vale muito a pena comprar também. Ele tem um livro que eu acho fenomenal, chamado A Mão que Cria, e acabou de lançar a continuação. É uma duologia e está fechando agora com A Mão que Pune. Eu não comprei esse livro ainda. Estou cobrando do Otávio tem um tempo. Quero saber onde eu consigo comprar para conseguir um autógrafo dele. E o Fausto Fawcett, que depois virou um grande amigo meu de muita gente da ficção científica, porque ele é um cara que transita de maneira muito tranquila pela música, pela poesia, pelo cinema e pela literatura, particularmente ficção científica, que é um tesão dele. E ele faz um trabalhos maravilhosos que incentivam muito a gente a seguir em frente. Então, além dele também o Braulio Tavares, que também foi outra grande inspiração minha. O Braulio eu considero um grande amigo. A gente tem uma suspeita, graças ao trabalho de genealogia de um primo, que talvez eu e o Braulio sejamos primos distantes. Não sei se isso é verdade. Mas eu acho, como diria o Carl Sagan, eu acho essa ideia elegante. Eu me sinto primo dele, mesmo, né, que seja uma coisa mais abstrata. Ivanir Calado também. Ivanir Calado deu uma sumida, ele é tradutor, trabalha como tradutor até hoje. Ele não sei se ele tem escrito alguma coisa. Um problema da segunda geração, da segunda onda, que muita gente acabou se desestimulando e pulando fora antes mesmo da internet surgir. Então, se essas pessoas, né, se o Ivanir, por exemplo, tá me vendo, eu dou uma força para ele voltar. A gente quer muito ler as novas narrativas desses autores da nossa geração. Eu particularmente gostava muito das narrativas do Ivanir, então acho que vale a pena ler alguma coisa dele. Se ele estiver publicando, ele pudesse comunicar aqui, seria muito legal poder dizer, né, o que tá rolando aí. A Taíde Tartari também é outro nome. O Braulio Tavares, o Ataíde Tartari e eu temos uma relação que não pode não ser de parentesco, mas nós temos uma relação de sermos autores que frequentaram o sistema Clarion de oficina literária nos Estados Unidos. O Braulio foi o primeiro de todos nós, em 87, 88, se eu não me engano, foi fazer a Clarion oficial, a chamada primeira Clarion, que é a Clarion de San Diego. Em 2000, salvo engano, foi visto o Taíde Tartari fazer exatamente isso, ele ir também para Clarion San Diego. E em 2013 eu fui o primeiro a ir para Clarion West, em Seattle. Nós temos um outro jovem autor que não está aqui, que é o Rodrigo Assis Mesquita, que começou a publicar recentemente, e aí na sequência ele conseguiu ser aprovado para Clarion West, também fez ano passado, 2018. Mas ele saiu das redes sociais, segundo ele, até para poder escrever um pouco mais, porque ele trabalha muito e é complicado para ele ter tempo para escrever. Espero que ele também veja isso aqui e diga: Rodrigo, estamos com saudade de você, sua presença, se não nas redes sociais, nos e-mails, nas discussões. Vamos bater um papo e, por favor, escreva e mostre pra gente o que você anda fazendo. E nós temos finalmente a terceira onda, que a terceira onda surgiu justamente na virada do milênio. Então nós temos muitos autores aqui legais pra caramba. E que isso não é uma coisa cronológica, gente. Tem gente mais velha que eu na terceira onda. O Luiz Braz, que é um heterônimo do Nelson, está na terceira onda. Né? Tem um conto aqui maravilhoso chamado A Última Árvore. Temos também o Ademir Assunção, grande músico, compositor, poeta. Lançou há pouco tempo uma coletânea que ele editou chamado Lula Livro, que é, né, Lula Livre. E tá rodando o Brasil, dando shows também. Foi parceiro de Itamar Assunção e faz um puta trabalho de compositor e de cantor. Né? E eu também peço que vocês fiquem de olho no Ademir. Tem muita gente da ficção científica que não sabe quem é Ademir Assunção. Isto é um pecado, por favor. Né? Corram atrás, se informem. Tibor Moritz também. Tibor Moritz é um cara mais velho que a gente e entrou no virado do milênio. Né? Publicitário, ele tem vários romances já e contos publicados pela Tarja, pela Draco, por várias editoras. Vale a pena dar uma lida no Tibor. Ronaldo Bressani. Ronaldo Bressani também tem a mesma idade que eu e o Luiz, né, e o Nelson. E eu considero também um dos maiores autores do gênero no momento. O Ronaldo também transita por outros trabalhos. Ele tem um livro chamado Mnemo Máquina, que é genial. Eu tenho que fazer o disclosure aqui, né, um disclaimer aqui. Um excerto do Mnemo Máquina está no Cidades Indizíveis. Mas vale a pena ler o livro inteiro, por favor. O livro é incrível. Ele também lançou agora um livro chamado Scalpo, que está em mãos aqui, Ronaldo. Eu falei para você que eu ia ler, mas não li ainda. Então assim que eu ler, vou fazer um comentário também.
temos também, aí temos, claro, as autoras, temos muito mais autoras na terceira onda do que na segunda e na primeira. Então nós temos aqui André Del Fuego, que não pertence ao grupo, à comunidade, vamos dizer assim, mas escreve de tudo, escreve ficção científica também, ficção mais fantástica, um pouco mais esotérica talvez, mas é uma ficção científica interessante que vale a pena ler. A Márcia Olivieri também é uma escritora que vale a pena prestar atenção. É uma história que está começando, né, tá se desenvolvendo cada vez mais, assumindo a persona de ficção científica. A Alia, na verdade, chama-se atualmente Vic Sackville, é um autor trans que é interessantíssimo. Tem uma história chamada Metanfetraedro, que também se tornou o título da coletânea de contos dele, e eu acho que é uma das melhores coisas que foram feitas nos últimos anos. Vale a pena ser lido demais. A Lady Sibila, ela já é conhecida de modo geral da ficção científica, né? É uma romancista, contista, grande defensora da ficção científica brasileira. É, tem um projeto chamado Universo Desconstruído, que tem 2 volumes, eu não sei se já tem um terceiro. É uma coletânea que não é uma coletânea só de mulheres, mas ela é primordialmente de mulheres. Tem alguns autores também, se não me engano, no segundo volume. E é incrível o projeto, no medida exatamente que vai desconstruindo as imagens. Se não me engano, a capa do primeiro volume é uma astronauta negra, brasileira. Que é aquele tipo de coisa que a gente, infelizmente, com o governo que a gente tem atualmente, está cada vez mais longe da realidade, né? Essa possibilidade. Mas não na ficção científica. Então, a Lady Sibila e os projetos dela merecem ser vistos com muita calma, tá? Se eu não estou enganado, ela tem um Patreon, então, assim como ela, todo mundo que tem Patreon aqui, eu sugiro que vocês, né, colaborem, porque vale demais a pena. A gente está alimentando uma literatura de ficção para ela se tornar mais forte e consolidada no Brasil. Eu vou fechar só aqui também com a Ana Cristina Rodrigues, já tinha falado, e a Cristina Lassait, que também falei porque ela tinha feito uma antologia, né, a antologia de 3 volumes da Fantástica Literatura Queer. Então, esses autores e essas autoras, gente, são pessoas que eu conheço praticamente todos pessoalmente, da terceira e da segunda onda, e são pessoas que têm lutado nos últimos 30 anos. O pessoal da segunda onda, o pessoal da primeira onda está uns 15 anos, 18, 19 anos pelo menos, lutando. Temos uma quarta onda agora, não deu tempo de formular alguma coisa. Eu conversei com o Causo 2 anos atrás e ele me falou que ele não tem certeza também se essa quarta onda é uma coisa que possa ser chamada assim. Eu acho que ela já está surgindo melhor. Agora, a gente pode chamar quarta onda, né? Não sei. A gente pode definir quem são os autores? Eu acho que até que daqui a pouco vai dar para te falar sobre isso. Não vou falar sobre isso agora. Vocês viram, tá vendo? Hoje eu não falei de ficção científica estrangeira, mas vou falar agora uma coisinha. Tem um quarto lançamento meu, né? Aqui tem um conto meu no Fractais Tropicais. Eu não quis falar, eu acho que vocês têm que ler por todo mundo que está ali. Se quiserem ler meu conto também, claro, tanto melhor, vou ficar muito feliz. Mas vocês já perceberam que eu falei com muito carinho dessa antologia, que para mim ela já é a melhor coisa que saiu nos últimos anos no Brasil. Quanto à publicação em inglês, eu escrevi um conto inédito em inglês. Eu estava um tempo parado na escrita em inglês. E no ano passado eu consegui escrever 3 coisas. Eu escrevi um conto em parceria com um escritor chamado Tony Peake, que é um cara que eu admiro muito, e a gente foi escrever um conto em parceria. Esse conto demorou mais tempo do que deveria por minha culpa. Eu acabei finalmente finalizando o conto, mandando para ele. Vamos ver se esse conto vai ser depois publicado em algum lugar. Uma história que eu escrevi em português, mas traduzi para o espanhol, para uma antologia New Weird, de língua espanhola, editada pela querida amiga Teresa Mira de Echeverria. A Teresa está publicando muita coisa em inglês, com muita tradução do Lawrence Schimmel. Eu sugiro sinceramente que vocês procurem o que ela tem. E acho que eu já falei dela uma vez aqui, sim. Tem um conto chamado Later Psychore, que é uma das coisas mais bonitas e bizarras que eu já li na vida. Então eu recomendo demais que vocês leiam a Teresa. A gente ainda vai falar da Teresa por aqui mais. Tem coisas dela escritas por ela, as novelas que ela tem lançado na Espanha, e outras iniciativas que a gente vai comentar depois a seguir. Então, além disso, nós temos o quê? Tem uma antologia chamada American Monsters, o volume 1 dessa antologia. Essa antologia é uma antologia feita pela editora Fox Spirit Books e editada por uma querida amiga norueguesa, a Margaret Helgadottir. Margaret está fazendo já há alguns 3 ou 4 anos uma antologia sobre monstros do mundo todo. Ela já fez Pacific Monsters,
acho que fez African Monsters, Asian Monsters, e agora ela está fazendo American Monsters, lançou o volume 1, vai lançar o volume 2 no final desse ano agora. A American Monsters volume 1 saiu exatamente no dia 25 de dezembro. Eu ainda não recebi meu exemplar. É uma coisa que tô doido para receber, porque eu faço questão de fazer mostrar para vocês aqui, porque é um livro grande desses de coffee book, né, table, né, para o livro tipo um livro de arte. Tem muitas ilustrações e olha que legal, é um livro feito com histórias da América do Sul, e do América Central e Caribe. Então tem Teresa Mira de Echeverria, que eu falei agora, tem um conto meu, inédito, escrito para isso, sobre a Matinta Pereira, que eu gostei muito de escrever, eu espero sinceramente que vocês curtam também. Santiago Santos, que é um grande amigo, parceiro. Santiago também, não sei se eu cheguei a descrever ele aqui, ele também está no Fractais Tropicais. E é o cara que mais saca de flash fiction atualmente no Brasil. Então, recomendo também que vocês vejam o site dele, que é flashfiction.com.br. Vale demais a pena. Christopher Carsten Smith, que vocês devem conhecer certamente pelo jogo, pelos contos e pelo RPG meu Deus do céu, a bandeira do elefante da Arara. E que mais? César Alcázar também, que fez, junto com o desenhista, fez uma graphic novel, uma graphic story para a antologia. Né? Então, nós temos uma série de escritores e escritoras de peso. Tem o Daniel Salvo também, do Peru. Então, esses autores e autoras, eu espero que alguns deles ainda sejam traduzidos para português e a gente possa falar deles por aqui. O que eu quero dizer para vocês é que ano passado, depois de ficar um tempo meio parado, o ano passado foi um ano muito produtivo para mim. Mais uma vez, eu pedi desculpas a vocês por não ter feito nada do Terra Incógnita. Eu tive muita vontade de fazer em alguns momentos. Criei até um blogzinho, porque eu achei que ia ser mais rápido e mais fácil escrever textos para um blog do que gravar. Evidentemente que eu estava errado, né? Porque quando eu gravo meio que sem roteiro, apenas com uma ideia do que eu vou falar, de maneira meio improvisada, acaba sendo um pouco mais fácil fazer o programa. Eu espero que agora, com um notebook novo, com uma câmera e áudio novos, acho que eu resolvi o problema do áudio. O primeiro teaser que eu gravei não estava legal. Também tentei botar uma musiquinha no fundo e a musiquinha não só não ajudou, como eu acho que ela ajudou a prejudicar a entrada do áudio. Então não tem mais música, pelo menos por enquanto. E é isso, eu estou fazendo esse áudio longo pra caramba, hoje esse vídeo longo pra caramba. Mas eu acho que serviu para mostrar para vocês como eu fiz coisas legais, como eu comecei a ganhar energia, ganhar momentum para 2019 ser um ano sensacional. Não tenho nenhuma dúvida de que esse ano já está sendo sensacional para muitos de nós. Eu não estou falando de política, gente. Eu não sei se vou falar muito de política aqui. Talvez seja uma decepção para aqueles que, né, esse velho barbudo marxista, meio comunista. Mas a verdade é que depois das eleições para presidente da República, eu perdi as esperanças de incentivar algo neste país que seja um mínimo de consciência política das pessoas. Eu acho que, por toda honestidade, eu acho que eu fui um idiota. Eu acho que eu fui um otário. Acho que vários de nós somos otários porque o Brasil é o que é, porque os brasileiros querem que seja assim. Vocês que estão me vendo, talvez a maioria não deseje isso. Então, ok, vamos falar de literatura. Também brasileira, talvez, né, de vez em quando, para saber que os brazucas estão fazendo muita coisa bacana. E a ficção científica estrangeira também, vocês sabem que não é síndrome de vira-lata, é simplesmente um desejo que eu tenho de que as pessoas que estão aqui me vendo em português possam comprar esses livros, ler, deglutir, digerir, né? E aí vamos falar de Semana de 22, vamos falar em breve sobre isso também, sobre um projeto que eu tenho aí com o Nelson de Oliveira, para o centenário da Semana de 22, para a gente ser antropofágico, gente, a gente ser antropofágico. O problema é que nos últimos tempos, quem tá no poder tá nos dando muita merda para eu engolir e não dá para digerir essa merda. A gente tem que botar para fora. A gente pode deglutir e digerir o que tem de qualidade. E eu quero ajudar vocês a encontrar um pouco das pérolas nesse mar de lama. Metáfora que também vocês sabem que não é casual. Lamento por ter terminado o programa numa nota mais fúnebre, mas a gente tem que, né, tá alerta. Como dizia aquela canção, é preciso estar atento e forte. E com essa eu me despeço. Até breve.